Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje vamos falar sobre eles, os memes e como você pode usar isso na sua estratégia de marketing. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando aqui. Enquanto isso, eu vou colocar o assunto que a gente vai conversar hoje para quem chegar depois sabendo o que a gente está falando. Deixa eu colocar aqui como usar na sua na sua estratégia. Boa noite para quem tá chegando. Me deem ok, minha gente. Se estão me vendo, me ouvindo. Se o som tá bom, se tá tudo certo. Boa noite, boa noite, boa noite. Bora lá então falar sobre memes. Vamos falar por que os memes são importantes e como você deve usar aí para não cometer nenhum pecado, nem uma gafe usando eles. Primeira coisa que a gente tem que ter consciência. Primeiro, todo mundo sabe o que é meme? Todo mundo sabe o que é? Comentem aqui pra mim, se vocês sabem o que é. Os famosos memes. O som tá ótimo? Obrigada, pessoal. Obrigada. Bora lá a gente entender um pouquinho da nossa estratégia de comunicação. Quando a gente tá falando de comunicação, especialmente nas redes sociais, é muito importante que a gente tenha em mente que o nosso papel aqui, para atrair os clientes, para conquistar a confiança deles, para vender, a gente precisa trabalhar com alguns tipos de conteúdo. Esses tipos de conteúdo têm os objetivos do quê? De educar o público. E educar em que sentido? Educar o público para que ele entenda como o nosso serviço pode ajudar a vida dele. Educar o público para que ele entenda como utilizar o nosso produto. O nosso segundo papel é informar. Informar sobre as novidades do mercado, informar sobre as tendências, informar sobre o que existe dentro desse universo, dentro desse mercado. A educação e a informação, especialmente o pilar da educação, tem o papel de elevar o entendimento do público para que ele tenha mais clareza e nos contrate, compre o nosso serviço. A informação também tem esse papel para mostrar que existe atualidades, existem coisas diferentes. E o nosso terceiro pilar, o terceiro papel na comunicação é onde entram os memes, que é o divertir. E o divertir aqui é deixar a comunicação mais leve, mais solta, para que a gente não vire um perfil técnico, para que a gente não vire um perfil muito chato, muito quadrado. Aí quer dizer que perfil técnico, perfil quadrado não vende? Vende, vende também. Mas o que vende mais tem um elemento, que é o elemento da humanização, que é o elemento da proximidade, que é o elemento do relacionamento. E dentro do relacionamento, dentro desta proximidade, a gente tem a parte de contar as nossas histórias, contar as nossas experiências, e a gente também precisa fazer com que o nosso perfil fique leve, fique divertido. E aí que entram os memes. Alguém colocou aqui que não sabe o que é meme. Meme pode ser com imagem, pode ser com vídeo, são aquelas piadinhas engraçadas que acabam viralizando na internet. Esses são os memes. E o meme, dentro do nosso pilar de atração, relacionamento e oferta, ele entra como um conteúdo de meio, como um conteúdo de relacionamento. Eu jamais vou usar uma piada para tentar atrair público para o meu perfil, porque eu quero que o público que venha pelo meu perfil venha por um conteúdo educacional, um conteúdo mais técnico, porque eu quero pessoas que se interessem por aquele assunto. Agora, quando as pessoas estão aqui me acompanhando, trazer o meme torna esta relação mais leve. Então, esse é o objetivo e esse é o lugar que o meme ocupa dentro de uma estratégia de marketing. Por isso que ele é utilizado. E quais são os tipos de memes que mais funcionam? São aqueles que geram identificação. Sabe aquela coisa do vamos rir para não chorar?
né? Então, normalmente você pega uma situação que você sabe que o teu público passa, uma situação que ele, puta que pariu, eu realmente sofro com isso, ou eu me identifico, eu passo por isso. Então, sempre quando a gente for escolher um meme para trazer para o nosso perfil, a gente precisa ter em mente o quê? O entendimento de quem é o nosso público. E a gente usar memes que gerem identificação com eles, com que eles se identifiquem. Eles dizem, eu sou esta pessoa. E qual é o pecado capital que a gente tem que tomar muito cuidado e que eu vejo muitas e muitas empresas e pessoas cometendo? É o meme que ofende. É aquele que toca, de repente, numa dor muito forte do nosso cliente. Ou vai ridicularizar o nosso cliente. Sabe aquele limite que passou de ser piada e você passa a ser ofensivo? Então, o meme ele tem esses dois lados. Ele é engraçado, ele é gostoso. Na internet, as pessoas utilizam muito, porque quando elas entram aqui, elas entram para quê? Entram para espairecer, entram para extravasar. Então, quando a gente traz isso para nossa comunicação, a gente também está ajudando a fazer esse papel, né? E muitas vezes está nos aproximando. Então, sempre que eu usar o meme, eu preciso usar no sentido de gerar identificação. Que o meu público diga assim, eu sou essa pessoa, eu passo por isso, eu faço isso também, eu já me vi nesse lugar. E nunca aquele meme que vai ridicularizar, que vai botar o nosso cliente num papel inferior ou num papel constrangedor. Tá? Esse é o lugar de utilização. Então, vocês vão perguntar assim, Elis, e onde eu vou saber quais são os memes do momento? Onde que eu fico sabendo sobre isso? A gente tem, se vocês derem um Google, né? Onde encontrar memes, vocês vão encontrar vários sites que fazem o compilado dos memes. Mas o melhor lugar é navegar no Twitter ou navegar no próprio Instagram e ver quais são aqueles memes que está todo mundo replicando naquele momento. Então, tem alguns que eles duram tempos, assim, né? Digamos, são quase memes, piadinhas, imagens atemporais. Mas boa parte acaba tendo um time específico. Então, quando a gente for utilizar, é importante a gente acompanhar o time, senão a piada perde a graça. Sabe aquela piada que tu conta depois do tempo? Naquele momento que é completamente inconveniente? Então, você tem que... Para usar essa estratégia, que eu recomendo que vocês utilizem nas ações de relacionamento, é muito importante a gente estar monitorando o que está acontecendo. Então, tem memes que surgem de novela, de filme, de recortes de vídeos da internet, tem memes que são feitos com desenhos, então tem uma série deles. E se você der o Google, você vai encontrar uma variedade imensa. Vou dar um exemplo do que eu utilizei aqui. Quase todo mundo que me acompanha tem receio de fazer live, tem receio de fazer vídeo, tem receio de aparecer. Daí eu fui e utilizei um meme que é dos Simpsons. Ele se escondendo no meio do mato. Falando o quê? Justamente desse receio. Eu no momento que mandam eu fazer uma live. Eu no momento que eu preciso gravar um vídeo. Então, muitas pessoas se identificaram, né? Gerou muito engajamento. E isso é um grande benefício. Quando as pessoas se identificam, elas curtem, ou elas comentam, ou elas enviam para alguém falando, olha você aqui, ou olha só eu todinho. E quando a gente aumenta o nosso engajamento através de um meme, porque as pessoas compartilharam ou comentaram muito, a publicação seguinte, as publicações que vêm na sequência, acabam tendo uma entrega maior. Porque o engajamento daquela primeira foi boa, o Instagram lê que o teu conteúdo está interessando para aquelas pessoas. E ele vai lá e faz uma entrega maior da tua próxima publicação. Então tem vários itens, várias vantagens da gente utilizar o meme. Essa comunicação mais leve, esse relacionamento e principalmente para aumentar o nosso engajamento. Quem aqui já utiliza isso dentro da sua estratégia?
Boa noite para quem chegou aqui depois, tá me dando boa noite. A Edna, estou desanimada, muito complicado. Edna, se para você as estratégias estão muito complicadas, eu sempre recomendo e sempre comento aqui que o importante é a gente fazer o arroz com feijão bem feitinho. Se para você é muito complicado fazer meme, trazer mais essa linguagem pro teu Instagram, ninguém é obrigado a nada, né? Como eu sempre falo, ninguém é obrigado a fazer live, ninguém é obrigado a fazer vídeo. Existem estratégias que funcionam sem a gente fazer nada disso. E existem estratégias que funcionam sem utilizar memes também. Né? O que eu tô trazendo aqui para vocês é mais um recurso e explicando como que eu uso esse recurso dentro da estratégia e quais os benefícios que isso traz. Se hoje para você tá muito complicado, faz o feijãozinho com arroz. Faz lá o post educacional para atrair o público, falando de uma dor, de um problema, ou falando de um desejo, uma vontade que ele tem, e apresenta o teu produto como solução para ele, como opção, convida ele para te acompanhar e faz os posts de oferta. Então, se hoje para ti tá difícil, foca em fazer esses dois tipos. Foca em aprender a fazer isso muito bem. O que eu preciso fazer para atrair pessoas novas para o meu perfil e o que eu preciso fazer para vender para elas. Começa com feijão com arroz. Depois você avança. As coisas se tornam muito complicadas e muito difíceis para vocês no digital. Não estou falando que é para todo mundo, tá? Mas para a grande maioria, as coisas se tornam muito complicadas porque vocês tentam fazer de tudo ao mesmo tempo. Tentam fazer estratégias muito complexas, que muitas vezes tem alguém mandando fazer que já está com uma equipe montada, já tem um conhecimento muito mais avançado de marketing. Então é importante a gente entender que lugar a gente está, que recursos a gente tem hoje e qual tem que ser o nosso primeiro objetivo. E o que eu consigo fazer com o que eu tenho na mão. Qual é o caminho mais simples, mais básico, mais fácil que eu consigo botar em prática hoje para atrair clientes e gerar vendas? Essa tem que ser a primeira preocupação. Por quê? Se eu atraio clientes e gero vendas com o feijãozinho com arroz, com o básico, isso me dá dinheiro para eu ir lá e contratar alguém para me ajudar a fazer minhas ações de marketing. Então, não tentem fazer coisas mirabolantes, né? O que eu tô trazendo aqui hoje, na conversa de hoje, a gente conversa toda quarta, a gente tem aula toda segunda, é um recurso a mais pra gente utilizar. A Elaine tá colocando aqui, olhei no Google, vi alguns para o meu assunto. Elaine, o teu assunto, que é atendimento ao cliente, tem muitos memes que podem ser utilizados, muitos memes. E o que é o principal, assim? O dono da empresa, que é com quem você quer falar, ele vai se identificar muito com aquelas questões. Muito. Então, no teu caso, funciona e funciona muito bem e dá para usar muito esse recurso. O que não dá pra gente fazer, né? A gente não pode ficar só fazendo piadinha e só fazendo meme. Não dá. Esse é um recurso que a gente usa, por exemplo, dentro do mês. Eu posso trazer 2 memes, um a cada 15 dias, né? Se eu posto todos os dias, eu até posso trazer um por semana, mas não tem necessidade. Se eu trouxer 2 no mês para deixar o assunto mais leve, é o suficiente. Ele é um complemento, ele é um recurso para proximidade, para leveza e para melhorar o engajamento, tá? Ele é um recurso complementar. A Cabide Rosa Moda Plus. Sou extrovertido e preciso fazer live para vender, mas travo totalmente. Sabe que eu tava fazendo um workshop ontem. Ontem foi terça, né? Ontem foi terça. Ontem eu tava fazendo um workshop com uma equipe de professores de uma instituição que eu tô fazendo a campanha para eles. E são professores, né? Professores acostumados a falar em sala de aula também, mas eles relataram a mesma coisa. Que chega na hora de fazer a live, como eles não estão acostumados, como todo mundo fica com muito receio de ser julgado, eles travam.
Daí eu relatei pra eles, né? Quando eu comecei a fazer as lives aqui, e eu também, eu já dei vários treinamentos presenciais, já tinha feito vários treinamentos no Zoom ali com as pessoas, mas quando eu comecei a fazer as aulas no YouTube e principalmente fazer as lives aqui no Instagram, eu também dei uma travadinha. Por quê? Porque a sensação que dá, especialmente no início, é que você tá aqui falando sozinho. Que não tem, né, ninguém, que é frio. Tu passa na cabeça, daí vem todo o processo de autossabotagem. Ai, tô aqui fazendo papel de bobo. Ai, mas e se eu falar alguma coisa errada? Ai, e se eu gaguejar? Ai, o que vão falar de mim? Então, assim, é normal do ser humano ficar com esse receio do julgamento, tá? Esse é um ponto normal. O que tu tem que ter em mente, assim? Primeira coisa, ninguém que vai estar te assistindo conhece mais sobre o teu assunto do que você. Você não está falando um techniquez desgraçado para os teus concorrentes. Você precisa trazer uma linguagem básica, informações mais acessíveis, que o teu público entenda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, as pessoas não estão nem aí para você. Né? A gente fica com receio de ser muito julgado, mas no fundo é que ninguém tá muito nem aí pra você. Todas as noias que a gente tem, ninguém fica te julgando, né, o tempo todo como você imagina. Se a gente engasgar, se eu falar alguma coisa errada, atravessar aqui uma palavra, eu volto e corrijo. A gente faz isso numa reunião, a gente faz isso numa conversa presencial, a gente faz isso num treinamento presencial, né? Ninguém quer uma máquina, robozinho. Outro ponto, isso aqui tem que ser uma conversa, tem que ser leve, não é jornal nacional, não é uma bancada super mega formal, tem que ser solto, tem que ser natural, tem que ser você. Caminhos agora para você dar uma destravada nisso, né? O que você pode fazer? Meu conselho é, faça as primeiras com um convidado. Convide alguém que seja do teu setor ou que possa trazer uma informação complementar ao teu setor, ou até mesmo um colega de trabalho com quem vocês possam trocar bola sobre a área que vocês trabalham, e comece fazendo em dupla. É muito mais agradável porque você fica conversando ali com a outra pessoa. Você se sente muito mais seguro. Se você se perder numa parte, tem a outra pessoa para complementar. Então é um bom caminho para quem quer começar. E a outra dica que eu dou é o que eu faço, é o que eu fiz desde sempre, e é o que eu faço ainda hoje. Eu imagino, né? Eu tô olhando pra câmera, eu tô imaginando que eu tô vendo vocês. Que tem uma pessoa aqui pra quem eu tô explicando. Eu nunca estou falando assim como se eu estivesse... Não, eu tô falando aqui, como se tivesse uma pessoa aqui do outro lado, me vendo, conversando comigo, trocando comigo. A forma como vocês trocam comigo aqui na live é escrevendo. Né? Mas a maneira como eu me preparo psicologicamente para vir falar é do tipo, cara, eu vou fazer como se eu estivesse conversando com alguém aqui na minha frente e eu estivesse explicando passo a passo do que ela precisa fazer. Então, são técnicas que a gente pode usar. Isso vai resolver todos os problemas do mundo? Não. Você só vai conseguir destravar, se sentir mais à vontade, fazer a live com mais segurança quando você começar a fazer. Mesmo tendo alguém, mesmo usando essa técnica, você vai se sentir mais inibida no início. Inibido, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Você vai fazer mais travadinho, mas se você não for fazendo, você nunca vai ficar bom. A gente só aprende a fazer qualquer coisa nesta vida fazendo. Seja gravar um vídeo, seja fazer uma live, seja fazer um post, seja criar conteúdo. É só assim. Não tem mágica, tá? Não tem mágica. Então, se tu já é extrovertido, não tem problema, né, de falar, de conversar, procura usar essas técnicas. E pra mim tem uma técnica infalível, né? Quem já me acompanha há mais tempo sabe. Eu falei, pendura os boletinhos aqui atrás, as contas que tem pra pagar, que a coragem vem, tá? Mas assim, o principal é não se preocupe tanto com o julgamento dos outros, tá? Não se preocupe tanto com o julgamento dos outros. Ninguém tá prestando tanta atenção assim em você. Cada um tá muito mais preocupado ali com o seu próprio umbigo, tá? E você tá falando muito mais com quem tá aqui e precisa da tua informação, tá interessado naquele teu assunto. E se você conseguir falar com uma pessoa que estiver na tua live, tá ótimo.
Não se preocupe com os números. Não se preocupe com quantas pessoas estão te assistindo. Se preocupe em passar um bom conteúdo. A da Paz aqui comentando. Hoje fiz live com esse feijão com arroz. E é isso mesmo, da Paz. A gente faz o feijão com arroz, fica bom, aprende a fazer um feijão bem temperadinho, aquele arroz soltinho, e depois a gente vai incrementando. Né? Ninguém sai fazendo um mega prato elaborado, um super bolo elaborado de dia para noite. O feijão com arroz bem feito, minha gente, a estratégia que eu ensinei no Acelera, que é a estratégia que eu oriento dentro da comunidade, aquele feijãozinho com arroz bem feitinho, com conteúdo pautado nos problemas e nas vontades, o impulsionamento com R$10 por dia e os posts de oferta sempre vão dar resultado. Sempre vão dar resultado. Vocês não precisam fazer nada mirabolante. Vocês muitas vezes não precisam nem fazer live, tá? A grande maioria, na verdade, de vocês não precisa nem fazer live. Precisa aprender a fazer o quê? Entender o lugar que vocês ocupam na vida do cliente. Precisam aprender a escolher o cliente ideal com quem vocês vão conversar. E precisam aprender a fazer boas ofertas. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Que quando eu entendo e escolho o cliente, eu sei falar dos problemas e das vontades dele. Quando eu aprendo a fazer boas ofertas, eu aprendo a apresentar o meu serviço da maneira ideal para o meu cliente, para despertar o desejo dele. É nisso que você tem que focar. O restante é firula, assim como os memes, são complementos. Funcionam pra caramba. A Elaine perguntou, os memes é para feed ou stories? Qual é melhor e quantas vezes na semana? Elane, os memes você pode colocar no feed, tá? Pode colocar eles no feed, sem problema nenhum. E você pode compartilhar eles nos stories. O ideal é que você não ultrapasse mais do que um por semana, né? Você pode usar um a cada 15 dias, tá? Então, assim, no máximo um por semana, não mais do que isso. Senão, o teu perfil acaba virando um perfil muito piadista. E não é esse o objetivo, tá? Existem memes, vou pegar um meme mais simples. Isso é um ponto importante. O meme, ele não é uma arte mega elaborada. Normalmente ele é o quê? Uma imagem padrão que tá todo mundo utilizando, que você vai usar aquela mesma imagem, vai jogar no Canva e vai botar a frase de identificação com o teu público, tá? Esse é o objetivo dele. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Lili. Lilica, né? Acho que é Lilica. Eu também sou extrovertida, brincalhona, falo muito, mas no vídeo não consigo. É muito normal, né, Lilica? A gente tem... Porque é o medo inconsciente do julgamento. A gente tá se expondo. Né? Sabe qual é a frase que eu mais escuto dos meus mentorandos? É assim, no presencial... eu vendo. Em uma reunião, eu vendo. Eu dou treinamento, eu dou palestra para 1000 pessoas. Mas na live eu travo. E a gente trava por esses aspectos. Pelo medo do julgamento, que é o principal, e essa sensação de que a gente está falando sozinho. Né? Mas na verdade a gente não está falando sozinho. Né? Eu tô aqui conversando e trocando com vocês. Só que tem esse sentimento de vazio. É um ambiente estranho, né? É um lugar esquisito. E daí tem um medo. E se isso aqui ficar gravado? E se eu virar meme na internet? Né? E se isso aqui cair na internet e eu virar meme? Se eu falar alguma besteira muito grande? Então assim, ficou muito ruim? Vai lá e deleta. Daí tem outras pessoas que me falam assim, eu faço live, mas não tem ninguém me assistindo, né? A questão é, só vai ter alguém te assistindo se você começar a fazer as lives regularmente. Nas primeiras não vai ter. E daí tem uma coisa ótima. Se você tem vergonha, tem receio, é até bom que ou não se sente muito seguro, é até bom que nas primeiras nem tenha muita gente vendo também. A Rose falando, verdade, ninguém é perfeito. É isso, ninguém é perfeito. Ajudou, Cabide Rosa. Que bom, que bom, que bom. Isso mesmo, feito é melhor do que perfeito. Exatamente. A Elane, pode começar gravando vídeo ao invés de live ou alternar entre esses dois quinzenalmente? Elane, pode.
Pode, eu sempre comento isso. Se você se sente muito inseguro no ao vivo e na tua estratégia vídeos são necessários, você pode começar gravando um vídeo e editando, se te deixa mais segura. Eu já fui ao contrário. Eu comecei a fazer lives e comecei a fazer aulas porque eu queria criar um produto, que eu não queria que fosse um cursinho muito padrãozinho, e eu detesto gravar. Eu detesto. Eu posso ficar aqui 2 horas falando com vocês, mas não me mande gravar um vídeo de 30 minutos. Além disso, eu sou muito crítica. Então, quando eu comecei a gravar, eu gravava e ficava, ai, mas olha a cara que eu fiz. Olha a minha boca. Ai, porque eu me enrolei ali naquela palavra. Então, a minha forma de destravar foi metendo a cara no ao vivo. Porque se eu assumir o compromisso e eu tenho uma aula, dane-se. Eu tenho que ir lá e eu tenho que fazer aquela aula. E aí eu destravei. Hoje eu já gravo vídeos mais de boa. Né? Mas assim, eu não gostava de gravar vídeo porque eu ficava enrolando muito. Obrigada, Márcio. Bom te ver por aqui. Boa noite, Mel. Obrigada, minha gente. Então, meu povo, mas eu fui respondendo as dúvidas de vocês e é bom a gente falar sobre esses papos. Mas voltando aqui na questão do meme, é isso que eu quero que vocês entendam, né? O meu recado principal com vocês era isso. É um recurso muito bom. Ocupa esse lugar de meio de funil, onde o objetivo é o relacionamento. É muito importante. O meme só vai funcionar se ele gerar identificação com o teu público. Se ele representar ou simular ou der a entender uma situação ou uma emoção que o teu público passa. E aqui tem um ponto bem pequenininho e muito importante. Tem que ser uma situação e uma emoção que o teu público passa relacionado àquilo que você vende. Né? Na utilização do teu serviço, na contratação do teu serviço, na execução de uma atividade onde o teu serviço se encaixa. Porque não adianta eu pegar um meme aleatório que não tenha nada a ver com a realidade do meu público perante ao meu serviço. E o uso com moderação, né? 2 no mês tá mais do que bom para deixar esse conteúdo, essa coisa mais leve. É obrigatório? Não, não é obrigatório. É bom utilizar? É bom utilizar. Certo, minha gente? Essa era a mensagem de hoje, esse era o ensinamento de hoje. Foi muito bom bater papo aqui com vocês. Foi muito bom responder as dúvidas aqui, as ponderações de quem colocou. E eu espero vocês na segunda-feira no nosso aulão. A gente tem aulão no YouTube toda segunda-feira. Então, espero vocês lá. Um beijo e uma ótima semana para todo mundo. Tchau!